Olá a todos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse dia eu gostaria de convidar você a abrir comigo no segundo livro de Reis, capítulo de número 5, verso de número 10. A Bíblia Sagrada diz assim: Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: Vai-te, lava sete vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Quero dar um título à nossa mensagem nesse dia, e o título é: Na pele de Naamã, o que faria eu? Bem, Naamã era um general muito honrado pelo rei da Síria, e num determinado dia, aquele homem estava completamente angustiado. Ele, numa das suas conquistas, havia conseguido trazer como refém para a Síria uma garota israelita. E esse homem era leproso, era um homem tremendamente doente, de uma doença contagiosa, e uma doença que, com toda a absoluta certeza, o colocava numa situação um tanto complicada diante das demais pessoas. E aquele homem, então, ele, ao saber do relato dessa menina, essa menina, por sinal, ela vai falar para a mulher de Naamã que havia em Israel um profeta, e que esse profeta, se tivesse o contato com Naamã, poderia ser usado por Deus para poder curar Naamã daquela lepra. Naamã, por sua vez, vai conversar com o rei da Síria então resolve escrever cartas, providencia alguns presentes, algumas ofertas para que fosse levado até o território de Israel. E nessa carta escrita ao rei de Israel, ele então vai estar falando que estaria mandando Naamã com uma comitiva e que Naamã fosse curado. O rei de Israel, por sua vez, ao receber aquela carta, vai rasgar suas vestes, vai imaginar que o rei da Síria estava tentando fazer uma armadilha contra a pessoa dele. Essa notícia ela se espalha e ela chega até Eliseu. Eliseu, ao receber essa notícia, vai dizer: manda o homem vir ter comigo. E quando o Naamã, o pomposo Naamã, chega com a sua comitiva diante da casa de Eliseu, é interessante a postura de Eliseu. Eliseu não se dá nem sequer o trabalho de sair lá fora para poder atender o Naamã. E o Naamã fica indignado com essa tratativa. E o Eliseu ele vai mandar o seu mensageiro, o Geazi, seu conservo, para dar um recado para Naamã, que ele estivesse indo até o Rio Jordão, estivesse mergulhando 7 vezes. O que nos chama a atenção é a reação de Naamã, e muitas vezes a reação de Naamã tem sido a reação de muitas pessoas nos nossos dias. O Naamã, ele vai ficar indignado, ele vai chegar a um ponto de afirmar o seguinte: pensava eu que ele sairia ter comigo, que ele invocaria o nome de Deus, que moveria a mão sobre o lugar da minha lepra, que restauraria a minha saúde. E ele vai prosseguindo, né, na sua indignação. Ele vai dizer, vai se referir a 2 rios da Síria, vai falar: não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu me lavar neles e ficar limpo e voltar curado? Então ele fica indignado. Ele vai ficar indignado, ele fica furioso com tudo aquilo. No entanto, a forma de Deus trabalhar, muitas vezes, é muito diferente do que aquilo que eu e você pensamos. E nesse momento, os soldados de Naamã, os seus oficiais, eles vão chegar até Naamã e vão falar para Naamã, né, a seguinte frase, a seguinte expressão: meu pai, se eu tivesse te pedido alguma coisa muito difícil, acaso o senhor não faria? Quanto mais, apenas que te disse que te lavas e ficarás limpo. Então perceba que há uma forma que precisa ser trabalhada para que as coisas aconteçam. E Naamã, então, ele dá ouvidos ao que os servos vão falar, e a partir de então vai começar esse ritual de Deus para que Naamã pudesse estar sendo curado. Talvez você esteja se perguntando por que Naamã precisava mergulhar 7 vezes. Deus não poderia ter falado para que Naamã mergulhasse uma única vez no Rio Jordão e ser curado? Esse texto ele mexe um pouco conosco. E quando nós vamos perceber,
nós vamos observar que cada mergulho daquele representava uma limpeza que Deus precisava fazer na vida de Naamã. A primeira limpeza, ela se encontra em Isaías 55:8, porque vai dizer o seguinte: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque Naamã, ele vai dizer, eu pensava que seria assim, assim e assado que deveria proceder comigo. Então a primeira coisa que Deus vai mostrar para Naamã, a primeira limpeza que Deus tem que fazer é a limpeza de intelecto, é a forma de pensar. Muitas vezes eu e você temos pensado completamente diferente daquilo que Deus pensa. E Deus precisa limpar isso nas nossas vidas. O conceito ou o pré-conceito que às vezes nós temos da forma de Deus trabalhar, de Deus agir. Essa precisava ser a primeira limpeza que Deus estivesse fazendo na vida daquele homem. O segundo mergulho, nós vamos observar que na primeira carta aos Coríntios, vai nos também mostrar qual era a lição disso. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. Porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Então, olha só, que às vezes as pessoas vão olhar para a forma de Deus agir como uma loucura, algo que está fora de contexto. E foi assim que Naamã encarou também, e Deus precisava também lavar isso naquele homem, Deus precisava fazer uma limpeza também nessa área. Mostrar que a loucura de Deus é muito mais inteligente do que a inteligência dos homens. E Deus precisava que esse homem desse esse segundo mergulho. O terceiro mergulho que aquele homem precisava dar, ele se encontra em Mateus 23:12. Qualquer, pois, que a si mesmo se exaltar será humilhado, mas qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. Deus olhou para Naamã e percebeu que aquele homem era orgulhoso. Ele vai mostrar que os rios de Damasco eram melhores do que os rios de Israel. Ele olha para aquelas águas do Jordão, águas barrentas. Então, aquele rio não estava à altura dele. Ele era muito orgulhoso. E às vezes Deus precisa quebrar o nosso orgulho. Esse terceiro mergulho precisava fazer essa limpeza naquele homem. E quantas pessoas nos nossos dias também estão precisando de dar esse terceiro mergulho? Nota-se ainda que Naamã precisa dar um quarto mergulho naquele rio. E esse quarto mergulho ele está em Tiago 1:19 e 20, que diz assim: sabeis essas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Naamã precisava se acalmar, Naamã precisava aprender a ouvir, ele precisava aprender a ser tardio para falar, tardio para se irar. E esse quarto mergulho, ele vai mostrar que essas coisas iriam fluir nesse quarto esforço em mergulhar. Naamã vai correr agora para o seu quinto mergulho. E esse quinto mergulho, ele se encontra em Atos 3:19 e 20, que diz o seguinte: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham dias de refrigério, e que ele envie o Cristo que já vos foi designado, o Cristo. Então, perceba, queridos, que esse quinto mergulho, ele é um mergulho que enquanto Naamã começou a correr, que a sua ira já foi aplacada, que ele aprendeu, eu tenho que refrear as palavras da minha boca. Esse homem começava a viver agora um processo de arrependimento. Esse homem agora começava a ter anseio pela presença de Cristo, pela presença do Deus vivo. Mas ainda tinha um sexto mergulho. E esse sexto mergulho ele está em Tiago 1:22, que diz o seguinte: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Naamã sabia que não bastava apenas ter escutado tudo o que os seus servos falaram, que o próprio profeta Eliseu falara, mas ele precisava colocar em prática. E esse homem, ele se esforçou, ele correu,
por 6 vezes, ou melhor, por 7, para se projetar no Rio Jordão para mergulhar e ser curado. Então nós podemos observar que aquele homem, ele faz o que o profeta falou. Peraí, Robson, você falou de 7 mergulhos. Ah, sim, é claro. O 7º mergulho que aquele homem vai dar se encontra em 2 Reis, capítulo 5, versículo 14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como carne de uma criança e ficou limpo. Eu desejo que você possa refletir nessa mensagem e que você possa entender. Às vezes na vida nós precisamos ter persistência. Precisamos mergulhar 7 vezes nas águas barrentas do Jordão para Deus fazer a completa limpeza nas nossas vidas. Que Deus, em Cristo Jesus, te abençoe.